Começando a segunda parte sobre coronelismo, então aqui nós temos o conceito. Qual é o conceito de coronelismo que está aí na minha edição, pelo menos ali pela volta da página 40? Tá? É importante vocês lerem esse conceito, que é o texto da aula de hoje. O que é o coronelismo, professor? Primeira coisa que eu gostaria de falar, tá, é que o coronelismo ele é um sistema. Ele é um sistema. Ele não é um simples acontecimento, né? Por isto que o José Murilo de Carvalho acredita que o coronelismo seja datado historicamente e não encontra outras formas, digamos assim, que a gente possa utilizar em outros períodos históricos para além da Primeira República ou 1889 a 1930. Esse sistema, segundo o Vitor Nunes Leal, mostra uma evolução do poder público, do chamado state building, construção do Estado brasileiro, aos poucos, evidentemente, que a gente vai ver isso ao longo da disciplina, e também um aumento da representação política e uma decadência do coronel tradicional. Veja, existe então uma decadência desse coronel historicamente já mais fraco comparativamente a décadas anteriores, segundo a interpretação de Vitor Nunes Leal. Antes de adentrar, né, porque para explicar o conceito eu vou falar sobre outras questões, eu me obrigo também aqui a comentar algumas outras características que são um subproduto, né, do coronelismo, que é o mandonismo. O que é o mandonismo, professor? O mandonismo nada mais é do que a ordem local, tá? Onde muitas vezes existe um potentado local, chamado potentado local, um patrão, né, nas palavras aqui mais ao sul, ou um coronel, que manda. Ou seja, aqui tu já identifica uma ausência daquela impessoalidade que reinaria no capitalismo e tu tem um pessoalismo, né, um familismo muito grande. Então, ele é a lei, ele é a ordem daquele local, uma espécie de xerife local. Isso é o mandonismo, que traz consequências ruins para uma ideia de democracia, por exemplo, já que alguém tem o poder local. O filhotismo, também derivado do coronelismo, é justamente o apadrinhamento político, né? Então, aqueles protegidos do coronel, do potentado local, eles tinham privilégios de ter as costas quentes, diria, né? Uma linguagem mais para vocês compreenderem, ele tinha essa proteção. Então, o mandonismo e o filhotismo, ele tinha muito daquela frase brasileira: aos inimigos o pau, aos amigos o pão, tá? Então, isto era a realidade coronelística da época. O falseamento do voto é a falsificação do voto. Vou depois demonstrar para vocês como, ao longo da República Velha, se continuou manipulando votos, se continuou fazendo, então, né, um sistema eleitoral corrupto, um sistema eleitoral onde o voto era adulterado, tá? Por duas formas, que era a degola, que ocorria na Câmara dos Deputados. A degola era o seguinte, pessoal, para quem não sabe, na República Velha, a degola era simplesmente alguns deputados que eram eleitos a nível local, mas chegava a comissão lá em Brasília, no Rio de Janeiro, dizia, na Câmara dos Deputados, Rio de Janeiro à época, e aí dizia não, que esses aí não eram os autênticos representantes, não podiam, inventavam uma desculpa lá e não seriam eleitos. Isso era chamado de degola e tem a bico de pena, né? Também que era já na mesa eleitoral, alguns votos já eram adulterados. Então existia, durante o período da República Velha, muita adulteração de voto. Também havia uma desorganização dos serviços públicos locais, como a gente vai ver adiante. Não era como vocês conhecem hoje, nesse período, no primeiro período republicano brasileiro, tá? O
termo coronelista, ele já vem dos coronéis da Guarda Nacional, que foi criada quando? Em 1831. Eu falei sobre isso na aula passada. Para quem estava atento vai se lembrar. Tá? Então, nessas localidades, a Guarda Nacional tinha então esse chefe, que era geralmente o fazendeiro mais opulento, um grande comerciante, industriário muito pouco, né? Mas ele era o líder local que chefiava essa comuna, tá? Então, na nossa língua, na língua portuguesa, isso pegou, isso marcou a língua portuguesa, a partir, então, dessa criação da Guarda Nacional no início, ou pelo menos entre a metade e o início do século XIX, e ficou o coronel, na nossa mentalidade, né, pessoal, na mentalidade brasileira. Na República Velha, já começava a haver um maior número de médicos, bacharéis em direito, tá? Mas muitas vezes não faziam frente aos coronéis e muitas vezes eles eram aliados, né? Aqui tem uma comparação entre pobreza relativa e pobreza absoluta que é importante. Vocês imaginem o que era, imaginem, o Brasil desse início do século XX. Para quem não sabe, e eu estava vendo inclusive um censo da República Velha, na verdade o censo de 1920, né, num outro artigo ali que eu estava vendo, 70% da população brasileira em 1920, ou seja, pleno período da República Velha ainda, era de pessoas que trabalhavam no campo, pessoas que trabalhavam em atividades agropastoris. Então, isto é importante a ser salientado. É um ambiente extremamente rural, muitas vezes distante da capital. Então, nesse sentido, o coronel era visto como uma pessoa rica, né? Ele era o cara que, né, quando o Vitor Nunes Leal está falando no livro dele lá, poxa, ele bebia o leite fresco, ele tinha água fresca, ele tinha alguns luxos, né? Depois até surgiu o rádio, enfim, mas tinha que ter energia elétrica para ter rádio. Ele tinha alguns luxos, né? O chamado bom de boca, né? Come bem, que para o roceiro tradicional, para o peão tradicional da época, aquele que estava ali, né, trabalhando junto do coronel, ou sendo explorado, digamos assim, junto do coronel, do latifundiário, para ele era uma pessoa rica, tá? Então, é interessante isso. Até porque muitas vezes no campo, essas pessoas tinham dificuldade de acesso à cidade, né? Nós tínhamos uma outra ideia de mobilidade social na década de 20 do século passado. Então, nesse sentido, tem bastante diferença, né? Das camadas médias que já estavam urbanizadas, algumas camadas médias estavam na cidade, eles ainda não estavam, e aqui eu estou falando sobretudo do campo, eu não estou falando das cidades, tá, pessoal? Estou falando da realidade rural da época brasileira. Isso é uma coisa interessante para vocês entenderem por que os dependentes dos coronéis, né, por que o roceiro, né, aquele camponês, enfim, não sei a palavra que correspondia a grande parte da população brasileira, por que ele não se colocava, não se opunha ao coronel? Aí vamos pensar para aquela realidade. Naquela época, a grande maioria que era analfabeto, ele não conhecia quase que realidade nenhuma para além daquela localidade ali que ele estava. Imagina para uma pessoa sem acesso à rádio, sem acesso a jornal, até porque se tivesse não saberia ler, sem acesso a informação nenhuma, né? É a realidade que ele conhece. Então, muitas vezes, nas disputas políticas, se lutava com e pelo coronel, tá? E muitas vezes essa ausência de divisão de classe social, ela é extremamente importante para a gente compreender esse processo de controle político que o coronel exercia sobre essas populações rurais, tá? Não havia ainda, dentro do campo, um movimento proletário mais organizado, ainda que
na década de 20 surge o Partido Comunista Brasileiro, tem o anarquismo, que até anterior a isto era mais nas cidades, né, pessoal? Aqui eu estou falando uma realidade mais rural novamente. Então, de novo, tá? Não havia possibilidade de emancipação, essa é a palavra, de consciência de classe, tá? Para este pessoal, o cidadão do campo daquela época, que não era cidadão, né? Muitas vezes era como é que a gente vai dizer, uma coisa, né? Digamos, a questão social era caso de polícia, nas palavras, eu não me lembro agora quem falou isso, acho que foi na República Velha, né? Então era muito abandonado qualquer ideia de cidadania que vai ser construída, mas isso fica para a aula posterior, tá? Uma coisa, uma crítica que a gente pode fazer, tá, ao Leal, né, é justamente esse caráter que, quando a gente lê o livro, parece que o Brasil é só rural, é só aquilo. Não é bem isso, né, pessoal? Existem diferenças, inclusive diferenças de construção na formação da sociedade brasileira. O latifúndio é a regra. Na construção, a identidade nacional brasileira se funda sobre isso, sobre o que o Caio Prado Júnior vai dizer, que eu também falei na aula passada, do tal de plantation, né? Que é o grande latifúndio com mão de obra escrava e vocacionado para exportar produtos ao Brasil. Leia-se açúcar. Essa é a história da formação da sociedade brasileira. E depois veio o café. Mas o Leal, ele tem a ciência de que algumas realidades locais são diferentes, tá? Mas que o grosso da realidade que ele vivenciou na sua infância e que agora ele está transpondo na tese dele, né, ela não é uma realidade tão diferente assim. Isso é um problema na obra de Leal, muitas vezes, pessoal, porque hoje a gente consegue, né, eu acho que isso é uma fragilidade desse livro, porque não se pontua, né, muitas vezes, tá, mas em qual local tu tá falando sobre isso? Tá falando da zona da Mata Mineira, onde tu cresceu? Tu tá falando da Bahia, que é onde havia o grande exemplo dos coronéis? Tu tá falando do Sul, né? Ele mesmo fala dos imigrantes do Sul, que tinham um caráter diferenciado, tá, em relação à ideia de coronel. Eu cito aqui o exemplo de algumas tabelas que eu gostaria que vocês vissem, se vocês tiverem oportunidade, para ver também o avanço de vista metodológico que o autor nos dá, tá, em relação a outros estudos. Ele compara, por exemplo, questões de análise agrária, enfim, isso eu acho bem interessante. Agora, pessoal, e somente agora, o vosso professor aqui vai falar a respeito mais especificamente do conceito, tá? Para vocês conseguirem compreender uma coisa. Como é que funcionava o sistema? Vou tentar pontuar para vocês, me lembrar direitinho, né? Mas vocês leram isso e é bem claro ver o conceito. No sistema coronelista de Vitor Nunes Leal, tu tem o coronel, tu tem o governador do estado e tu tem o homem do campo. Tu tem a população rural. Tá? Quase que um bicho, né? Naquela época era tratado como, pelo menos, nas palavras do Vitor Nunes Leal. Como é que funcionava esse sistema? O sistema era o seguinte: para conseguir se eleger, o governador necessitava da ajuda dos coronéis, se não de todos, de uma boa parte. Por quê? Porque era o coronel quem dava as ordens de voto, em votar em quem, ou, né, para quem ser votado, na época da República Velha. Isto é a base da compreensão da teoria do Leal. Isso é importante
a gente ter isso em mente, tá? Então a gente tinha que fazer com que as pessoas votassem no candidato do coronel. Então, pessoal, foi a época do chamado voto a cabresto, tá? Onde ainda não havia uma profissionalização da política, tá? Então, por exemplo, todo o custo de transporte para levar para a cidade, né, para onde se estava a urna, alimentar e vestir o roceiro, evoca a condição de animal. Por isso a ideia de voto a cabresto, né? Cabresto é aquele equipamento que a gente puxa os animais, ou seja, era bem isto a analogia. O voto a cabresto é o voto da República Velha, que vocês, se botar ali no Google, vão ver algumas figuras que ilustram um pouco desse tipo de voto, tá? Então, o coronel era quem determinava aonde a população rural iria votar. Às vezes, inclusive, isso é uma questão interessante do livro, que pode transparecer que realmente o Leal deixa a mostrar que o fenômeno coronelista ainda não havia acabado em 1930, com a Revolução de 30, que eu vou comentar ao longo das aulas, tá? E que vocês também vão ter que me fazer um esforço para mim, que eu vou falar isso no final dessa aula, para tentar acompanhar também os processos históricos brasileiros, porque essa disciplina é muito pesada. Então eu preciso que vocês me ajudem também a lerem um pouco de história brasileira, pelo menos nem que seja de uma maneira resumida, tá, pessoal? Para a gente conseguir entender algumas coisas. Então, eu diria o seguinte, nem o próprio Vitor Nunes Leal, que é o autor da obra de hoje, diria com certeza que é um fenômeno exclusivo da República Velha, o coronelismo. Ele se expande, né, o coronelismo para as outras épocas. Mas, em termos sistêmicos, Murilo de Carvalho insiste que ocorreu basicamente na República Velha, tá? Tanto que na página 57 do Vitor Nunes Leal, na década de 40 surge um fenômeno como a massificação maior, ou pelo menos a ampliação do uso do rádio, tá? E o rádio, ele é uma ferramenta importante para quebrar com o vínculo coronelista e a população rural, porque muitas vezes as pessoas ouvindo o rádio, tá? As pessoas rompiam então com o coronel, traições a coronéis começavam a ser vistas, porque naquela zona, naquele distrito ali, tá? Quem mandava era aquele coronel, e muitas vezes se começou a ver, então, não, mas espera aí, os votos não estão batendo mais, tá? Isto já era influência do rádio. Isso mostra como a imprensa livre, no caso, é importante para que as pessoas tenham ideias diferentes, né? Porque como eu falei para vocês lá no início do século XX, essa população rural era desassistida em termos de informação. Ela só tinha informação por meio do coronel, que é muitas vezes a pessoa que inclusive vai até a cidade, traz as novidades, entre aspas, né, que ele quer, evidentemente filtradas por ele, a respeito, né, da vida, a respeito das mudanças sociais ocorridas, né? Tu imagina para uma pessoa que não sabia nem ler o que representava, né, o coronel naquela época, o que começou com o rádio a mudar. Isso é importante, vocês têm que se transpor um pouco para a realidade da época, tá, pessoal? Vou dar um pause aqui e já continuamos.